salário ainda por conta disso. E a mãe daquela criança leva o menino e o cria até o tempo de desmamar. Essa história é muito interessante, é muito bonita, porque ela fala aqui de um dos personagens mais proeminentes da Bíblia, um herói, aquele que nós poderíamos imitar a fé, aquele que teve revelações de Deus, chamado Moisés, que falou cara a cara com Deus, até porque Deus não se mostrou para ele, mas a voz de Deus ele ouviu. Mas para se saber dessa história, alguém ali teve uma responsabilidade enorme. A mãe daquele rapaz, a mãe daquela criança, desobedece à lei de Faraó, que teria que sacrificar e matar todo menino macho, todo menino teria que ser sacrificado. E ela desobedece aquilo, então ela tem o menino guardado e protegido durante 3 meses, amamentando aquela criança. Amém. E depois então ela não podia esconder mais o menino, e ela criou aquela ideia, sei que era um plano de Deus que havia para aquela criança, porque ele sendo escravo, mas ele seria depois aquele que ia conduzir o povo de Deus à liberdade, para sair da escravidão e entrar na terra prometida. Aleluia, Deus. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo algo interessante, porque temos um plano de Deus. Embora nós não sabemos nem conheçamos esse plano, mas Deus sabe todas as coisas. O Senhor conhece o profundo e o escondido, e até os pensamentos da nossa cabeça Ele conhece tudo. Aquela mulher, na sua ignorância, ela vai e desobedece à lei de Faraó, e ela correu um sério risco de perder até a sua própria vida, e ainda a criança ser morta. Mas o plano de Deus era maior na vida de Moisés, o plano de Deus era maior na vida daquela mulher chamada Joquebede, que era a mãe de Moisés. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz essa história, e eu posso ficar aqui conjecturando, porque ela teve ali um amor de mãe, aonde ela gerou aquela criança, e depois ela cuidou, alimentou até aquela criança, e depois ensinou alguns princípios das leis de Deus para aquele menino. Aleluia. E nós vemos isso hoje em muitas mães. Tem um temor que, por amor àquele filho que está gerando no seu ventre, ela vai e ali alimenta, amamenta. Embora nós sabemos de histórias que mulheres abandonam seus filhos, mães jogam fora até na lata do lixo, mas há um plano de Deus que muitas vezes nós não conhecemos, mas Deus confiou a nós, principalmente a mãe, Aleluia, Jesus. um plano sobrenatural que era de criar aquela criança. Porque nós não sabemos lá no futuro, mas Deus conhece, Deus projeta o nosso futuro. Deus conhece que hoje nós não temos capacidade, que hoje nós não temos conhecimento, mas o Senhor prepara todas as coisas. O que Deus quer? O que Deus quer é que mulheres sejam essas destemidas. Deus quer que mães essas sejam corajosas para criar o seu filho. Que muitos não têm essa audácia, preferem jogar fora, preferem até doar, ou então levar para adoção. Mas tem mães que têm aquele apego pela criança, e não importa o que passe, não importa as dificuldades, porque a mãe, ela ama aquela criança, e ela vai educar, ela vai cuidar, ela vai zelar, ela vai alimentar, e ela vai fazer de tudo para sustentar aquela criança. Nós não Glória a sabemos. Deus, aleluia. Os jovens dizem que são o futuro do mundo, e isso é verdade. A criança, ela pode ser uma criança esmirradinha, fraquinha, mas com o cuidado da sua mãe, Deus pode trabalhar com aquela mãe, dar suporte, dar condições para ela, educar aquela criança, e de repente aquele menino que não valia nada, ele pode se tornar uma pessoa importante nesse mundo. Pode ser um presidente da república, pode ser um ministro, pode ser alguém que é um projeto de Deus na vida daquela pessoa. Aleluia. Mas Deus
Ele procura, a Bíblia diz lá em João 4:23, que procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas eu também imagino isso, que Deus está procurando mulheres audaciosas que tenham essa coragem de Joquebede. Mulheres essas que não temeram a sua própria vida para cuidar daquela criança, para zelar por aquela criança. Porque a Bíblia nos fala no livro de Provérbios 22:6, que quando o menino é instruído na palavra de Deus, até quando ele ficar na velhice, ele não se desviará da verdade. Aleluia, Jesus. Mas quem que ensina a criança? A Bíblia nos fala que essa história dos hebreus, o povo dos hebreus, eles tinham que passar esse ensinamento das leis de Deus para suas crianças, e era obrigação de pai, de mãe, ensinar a criança. E olha que não era só 10 mandamentos, mas pela lei dos judeus eram 613 mandamentos que os pais tinham que passar para suas crianças, e era oralmente. Não tinha escrita, não tinha caneta, não tinha papel, não tinha livros, não tinha internet, não tinha um celular. Era através da boca, oralmente, que tinha que ensinar aquela criança 613 mandamentos da lei de Deus. E aquela mulher ensinou, cuidou, guiou. Por quê? Havia um propósito de Deus com aquele menino, havia um propósito de Deus com aquela mulher, havia um propósito de Deus com aquela família, porque Deus havia escolhido eles para treinar o povo de Deus, enviá-los à terra prometida, e ali então zelar pelas pessoas, porque deles descenderiam o Salvador, que até hoje é o Senhor Jesus Cristo. Descende da linhagem de Moisés, descende da linhagem do povo de Hebreus, separado para fazer um trabalho árduo e penoso, que era a salvação da humanidade. Glória a Deus. Não se dava valor para uma criança. O rei tinha criado um edital, tem que matar aquela criança, mas a mãe guardou, a mãe protegeu aquela criança, a mãe não teve amor à sua própria vida para cuidar daquela criança. Quando Deus deu a estratégia para ela, olha que maravilha é essa, a criança tinha que morrer, a criança não poderia subsistir ali. Então Deus deu uma estratégia, esse vai ser o Salvador. A mãe Joquebede não sabia, mas então ela vai e faz aquele plano, coloca a criança no cesto de junco e leva ele ali para a filha de Faraó. A mãe pega de volta a criança, porque a filha de Faraó disse: vai, cuida dessa criança, porque eu vou te pagar o salário. O plano de Deus é poderoso, que nós não imaginamos. Ela pensava que tinha abandonado seu filho para a filha de Faraó cuidar e zelar dele, mas Deus traz de volta para ela aprender os mandamentos da casa do Senhor, os mandamentos da lei do Senhor, e ainda por cima ia receber um salário. Aleluia. É Deus na causa ou não é? É Deus no projeto ou não é? Então assim Deus faz com aquele que crê, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus, esse então vai haver uma recompensa para ele. Glória a Nós Deus. não sabemos o plano de Deus, mas Deus sabe que Ele nos chamou. Ele disse: vinde a mim do jeito que tu estás e eu vos aliviarei. O plano de Deus era a salvação, o plano de Deus era levantar alguém para salvar o mundo do pecado. Alguém, Deus queria levantar alguém, começou lá atrás, desde a linhagem de Moisés, e veio vindo até chegar os tempos de Jesus, e até chegar os nossos tempos hoje. A palavra de Deus é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, e ela é a mesma, será eternamente amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com o plano de Deus não há quem possa resistir. No plano de Deus, nós não podemos se intrometer ou desviar os propósitos de Deus. Já vimos vários testemunhos, várias histórias de que pessoas padeceram quando criança, quando jovem, adulto, mas chegou naquele tempo, então o Senhor transforma, o Senhor muda a história de vida daquela pessoa. Para você ter uma ideia, Moisés,
Ele teve todo esse problema na infância, condenado à morte, mas por causa da mãe dele, ele então não morreu. Por causa que alguém intercedeu ali, Joquebede intercedeu por ele e não deixou ele ser levado à morte. Deus tinha um plano com ele. Naquele momento ali, ela faz aquela situação toda, cria aquele plano, leva lá para a filha de Faraó. Filha de Faraó paga para ela amamentar a criança até o tempo determinado. Depois a filha de Faraó toma Moisés, educa, ensina ele, trata com ele, faz coisas sobrenaturais para o povo hebreu que era escravo, não tinha condições, mas para o Faraó, que ali era o Senhor do Egito, era o Senhor do mundo naquela época, Moisés teve a melhor educação do mundo. Era plano de Deus, mas ainda não estava completo, porque o plano de Deus era que ele fosse guiar o restante do povo que estava sofrendo, que estava padecendo. Moisés seria o líder daquele povo. Glória a Deus. Deus queria a coisa completa. E passa o tempo, Moisés agora com 40 anos. A Bíblia nos fala que então ali ele já está formado, já é um senhor, já é um homem, mas ele tinha os costumes também de Faraó do Egito. E ele tinha uma base pequena do costume do povo de Israel, os hebreus. E o que Deus faz? Ele se envolve numa situação, ele vê um soldado maltratando a sua gente, o seu povo, e ele vai e mata aquele soldado. Faraó ia prender ele, ia fazer alguma coisa, ele ficou tão humilhado e ele foge para o deserto. E lá Moisés recebe um contato direto com Deus. O Senhor fala para ele e revela o plano de Moisés. E ele passa 40 anos lá no deserto, aprendendo e conhecendo as coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando chegou com 80 anos Moisés, ele retorna lá ao Egito. E agora ele é aquele que foi escolhido por Deus para conduzir o seu povo, aquele que ia levar as pessoas que eram escravas a terra prometida. E Deus usa poderosamente a mão de Moisés para fazer milagres extraordinários. Aleluia a Deus. Porque a mão de Deus era com ele. Era uma criança condenada à morte, mas Deus mudou a história de vida de Moisés. Alguém intercedeu por ele. A mãe de Moisés não amou tanto a sua vida, porque ela protegeu. Deus viu isso e trouxe a recompensa para ela. Até um salário deu para ela cuidar, amamentar o seu próprio filho. Glória É a Deus, Deus na causa. aleluia, Jesus. É Deus na causa. Será que esse Deus faz milagre? Será que esse Deus, ele está com essa mãe, com essa pessoa que acredita no Senhor, que confia em Deus? Aleluia, Jesus. A situação pode estar adversa, podemos estar desesperados, sem solução, podemos estar assim, neutralizados, mas se nós confiarmos no Senhor, Ele pode mudar a história da nossa vida. Glória a Deus. Se nós confiarmos no Senhor Jesus Cristo, as coisas podem parecer desesperadoras, mas o Senhor tem a resposta final para todas as coisas. Aleluia. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Jesus é o Senhor do céu, da terra e até embaixo da terra. Nós não conhecemos, nós não acreditamos nele, mas ele sabe das nossas capacidades, o que ele quer, que sejamos instruídos na palavra dele. Que nós aprendamos esses argumentos, essas experiências, esses mandamentos da lei do Senhor, que mesmo que chegamos na velhice, nós não vamos se desviar dela. Glória a Deus. Instrui o teu filho, mãe, ensina o caminho do Senhor, prega para ele a palavra de Deus e fala de Jesus Cristo quando ele é criança. Porque quando ele chegar numa fase adulta, ele vai se lembrar, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Chegará um dia que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante dele. Alguns são chamados para se dobrar o joelho, se envergar agora, enquanto ainda há tempo. Mas tem outros que não vão chegar a esse conhecimento, porque desprezaram as dignidades, as coisas de Deus.
Mas chegará o dia que lá no juízo final vai se dobrar os seus joelhos para reconhecer Jesus como Salvador. Mas infelizmente não poderá entrar no céu, não poderá entrar no reino de Deus preparado para os seus escolhidos, para aqueles que foram chamados, para aqueles que obedeceram, para aqueles que foram fiéis a esta palavra, porque rejeitaram as dignidades de Deus. Mas ainda tem, por isso que nós pregamos o Evangelho. Outro dia estava vendo um vídeo na internet, e ali um pastor estava pregando e falando do amor de Deus no meio da rua, e veio um doido ali, pegou um pau, um cano, não deu para ver direito o que era, e tacou na cabeça do pastor. Sei que o sangue jorrava assim, ele pegou uma toalha para se estancar com o sangue. Ele pregando a palavra, e veio uma pessoa que não gostou do Evangelho, da verdade que é dita, e vai ter uma cacetada na sua cabeça. Nós estamos vendo dias assim, porque alguns acreditam, alguns querem, alguns aceitam a palavra, mas tem outros que odeiam e detestam, porque vai acontecer o dia, e está chegando, aonde o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Vai chegar o dia que o Senhor está separando quem é aquele que ama a Deus e quem é aquele que despreza a Deus. Não vai ficar mais em cima do muro, não vai ficar mais cocheando de um lado ou de outro. Vamos ter que tomar uma decisão, se queremos entrar no céu, se queremos entrar no reino preparado para o Jesus Cristo, ou se queremos ficar aqui nesse mundo. Aleluia, Deus. Chegará esse dia, chegará esse momento que vamos separar. É como nós estamos vendo já um prenúncio nessa política nojenta desse Brasil. Nós estamos vendo isso, um é lado daquele outro, outro é do lado daquele outro, e assim fica uma guerra de palavras, porque o cara mesmo roubando, tem gente que adora ele, e tem outro que quer liberar a arma, e muita gente atrás de seguir ele para matar os outros. E nós estamos vendo coisas difíceis. Está chegando o dia, está chegando a hora da partida do povo de Deus. Até falava isso ontem. Tem muitos que vão ficar para trás. Muitos vão ficar para trás. Infelizmente, na hora que vão querer pegar o azeite, vai faltar o azeite lá na lâmpada. Não vai haver azeite na lâmpada no dia que Jesus vier buscar os seus escolhidos. Porque tomaram decisões erradas, porque fizeram coisas que não agradavam a Deus. Tomaram decisões por si própria e não pela palavra de Deus. Foram instruídos pelo seu ego, pelos seus sentimentos e não pela palavra de Deus. E nós vamos ver essa diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aleluia, Deus. Moisés, ele tinha tudo para dizer: eu vou seguir pelo mundo. Moisés tinha tudo. O sacrifício da mãe dele poderia ter sido inválido, porque ele teve uma educação exemplar no mundo. Ele teve altos professores, melhores professores do mundo, a escola melhor do mundo, porque o Egito dominava o mundo naquela época. E o que Moisés fez? Abandonou tudo. Ele era para ser outro faraó, Moisés. Pelo que a genealogia de Faraó era ele ou outro irmão dele. Ele ia ser Faraó, mas ele rejeitou as coisas do mundo para ganhar o reino de Deus. Ele passou um tempo lá, 40 anos, aprendendo as coisas de Deus. Mas chegou o momento, o plano de Deus se concretizou. Porque alguém pagou. Eu não gosto muito de usar esse termo, pagar preço, porque quem pagou o preço foi Jesus. O que eu faço nada mais do que mera a obrigação que eu tenho de orar e de jejuar. Então o preço que Jesus pagou não tem comparação. E Moisés poderia ter escolhido ficar no mundo, mas ele preferiu ficar com Deus. Ele preferiu amar a Deus mais do que a própria vida dele também, como aquela Joquebede, a mãe de Moisés. Ela poderia ter sido morta, alguém poderia ter entregue ela, falando: olha, está guardando o menino ali. E o edito de Faraó era para que se cumprisse.
entregar o menino que ia ser sacrificado. Não poderia, porque os hebreus estavam crescendo em número grande. Os escravos de Faraó tinham medo que ele se levantasse para tomar o reino de Faraó. Então ficava só as mulheres para procriar, para fazer trabalho, e alguns homens. E ali Moisés foi escolhido por Deus para ser o líder daquele povo. Não o Salvador, mas o líder para conduzir eles à terra prometida. Porque o Salvador viria tempo depois. Era a linhagem dos hebreus que teria que ser permanecida. A linhagem dele teria que chegar até o fim. E o que fez Deus? Deus abençoou Joquebede, porque ela ganhou até um salário para dar de mamar para o seu próprio filho. Aleluia. É Deus na causa. Aleluia, Jesus. Nós vemos hoje aqui tantas situações adversas que acontecem, né? O governo liberou até Bolsa Família, é Bolsa do Leite, é Bolsa não sei do que, é tanta coisa que tem facilidades, mesmo o governo sendo mau. Mas Deus está no controle desse governo. Glória a Deus, aleluia. Não está sendo guiado pelo diabo, porque não é tempo de Satanás tomar as rédeas ainda. E Jesus, ele pode acrescentar ou ele pode diminuir. Jesus pode dar e Jesus pode tirar, porque ele é o Senhor, ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Provérbios 22:6, lê na sua casa depois, para você aprender. Instrui a criança, instrui o menino no caminho que ele deve andar, que até mesmo na velhice ele não se desviará da palavra de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe e Deus te firme nessa fé, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, fazer uma oração.